essa mensagem, Segredos para Fluir na Fé, a quarta dimensão, nós estávamos falando. E eu tenho falado algumas semanas aqui sobre que todos nós temos fé. E hoje, queridos, eu tomei uma na cara de Deus assim, sobre esse assunto. Eu estava tendo meu tempo a sós com Deus hoje, e eu tenho até falado com os irmãos, né, que todo mundo tem fé, né? Mas nós temos que ter fé para várias coisas, não é só para uma coisa, né? E uma área da minha vida, Deus falou que eu não tenho fé, que eu não uso a minha fé. Eu falei, oh Deus, puxa vida, né? Mas não é porque eu não tenho fé, porque eu não estava usando dela. Eu falei, não, mas então agora eu vou começar a aplicar fé nessa uma área também. E eu descobri algumas coisas hoje, falando com Deus, né? Todo mundo tem fé, todos nós temos fé. Só que nós podemos usar fé para várias áreas, né? Eu posso usar a minha fé para receber uma cura de uma doença física, não é? Mas também eu posso tornar a minha fé uma fé que dá para ser usada para ver o meu casamento restaurado. É outra coisa, né? Eu posso ver a minha fé para que uma porta de emprego se abra se eu estou desempregado. Eu posso ver alguma situação da minha vida transformada, ou de alguém que está próximo de mim. Então, na verdade, todo mundo tem fé. Talvez, queridos, nós estamos usando fé para algumas coisas e não para tudo, não é? Então, eu tendo esse tempo com Deus hoje, eu fiquei pensando, falei, Deus, verdade, né? Eu tenho fé para tantas coisas nessa uma área, eu nunca apliquei fé nessa uma área. Falei, então tá bom, Deus, eu preciso começar a aplicar nessa área também, né? Mas é bom quando você está tendo esse tempo com Deus e Deus vai te falando. Agora, tudo isso é muito precioso, queridos, tudo que nós temos falado durante muitas semanas aqui sobre princípios de fé, né? Agora eu quero que você pense comigo uma coisa. Sem relacionamento com Deus, a nossa fé não vai ser gerada também. E a minha pergunta para você, como é que você tem tido tempo com Deus? Quanto tempo você tem tirado para Deus? Quanto tempo você tem disposto do seu dia para buscar a Deus? Porque, queridos, uma coisa é certa, prestem atenção aqui. Uma coisa é certa, não adianta a gente ficar se lamentando, chorando, não é? Esperando que as coisas aconteçam. Elas não vão acontecer só porque a gente está chorando, só porque a gente está se lamentando, não é? As coisas acontecem na nossa vida, o mover acontece na nossa vida, não é porque a gente fica esperando, mas é porque a gente busca algo. Você primeiro, para aplicar fé em determinadas áreas, você também vai precisar buscar muito a Deus na sua vida. E eu volto a fazer essa pergunta novamente. Quanto você tem buscado de Deus na tua vida? Você ora? Você lê sua Bíblia? Quanto tempo você tira para Deus? E Deus, queridos, a gente nunca vai ganhar de Deus, a verdade é essa, não é? Mas nós conquistamos o seu coração, nós conquistamos o coração de Deus, nós podemos conquistar o coração de Deus, né? Eu sei que todo mundo tem fé, todos nós temos fé, mas fé sem um relacionamento com Deus, não acontece nada, não faz diferença nenhuma. Porque se você não tem relacionamento com Deus, você não vai ter alvos na sua vida. Concorda comigo? Alvos espirituais, alvos para a tua vida. Então, meu desafio para você, durante essa semana, é que você realmente possa buscar mais a presença de Deus. Amém? E, querido, se você não tem buscado a Deus, ou tem buscado pouco, eu quero que você se desafie a tirar pelo menos 15, 20 minutos, meia hora com Deus durante a sua semana. Eu tenho tirado muito pouco tempo com Deus. Eu tiro 1h30, queridos, eu acho tão pouco com Deus. Eu já estou sendo desafiado a dobrar esse horário. Eu quero buscar pelo menos 3 horas do meu dia a Deus. Mas eu quero desafiar você. Eu não vou poder fazer nada por você. Eu posso orar, mas os milagres que você realmente precisa, é você que vai ter que buscar. É você que vai ter que conquistar. Sabe? Eu tenho conquistado dentro da minha casa, na minha vida pessoal, para a igreja como um todo. Eu oro muito por você. Mas
a sua vida só vai ter uma mudança radical. Ela realmente só vai ser abençoada de verdade se você fizer a sua parte. Se você realmente buscar Deus. Se você não buscar, já pensou você passar 10 anos dentro dessa igreja e você não tirar o seu tempo com Deus, não buscar na intimidade com Deus? Sabe quando as pessoas precisavam, queridos, que alguém intercedesse por elas? Quando Jesus não tinha morrido naquela cruz ainda. Antes de Jesus morrer na cruz, os sacerdotes intercediam pelo povo. Só que algo aconteceu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu, ele foi rasgado. E um lugar onde que somente os sacerdotes podiam entrar, agora todo mundo pode entrar. Todos nós podemos entrar. Mas isso significa algo também, não é? Algo que, se antes somente o sacerdote podia fazer por nós, podia fazer por você, hoje, se todo mundo pode entrar, o sacerdote não vai fazer por você. Concorda comigo? Se Deus rasgou o véu, se o véu foi rasgado através da vitória de Jesus na cruz, é para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos e nós pudéssemos buscar Ele. Então, meu desafio para você essa noite: entra no Santo dos Santos, entra na presença de Deus, sabe? Queridos, a única coisa que caiu do céu foi o capeta, não é? A única coisa que eu sei que caiu do céu foi o capeta. Então, nada vai cair do céu de mão beijada para você, entenda isso. Nada vai cair de mão beijada, sabe? Deus, Ele ama você, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você está precisando. Ele quer ouvir pessoas com o coração quebrantado, pessoas que se humilham na presença de Deus, pessoas que choram na presença de Deus. Eu fiz uma pergunta para vocês: quanto tempo faz que você não tem buscado a Deus? Eu vou fazer uma segunda pergunta: há quanto tempo você não tem chorado na presença de Deus? Quanto tempo você não tem se quebrantado, se humilhado e chorado na presença dEle? Queridos, nós somos criaturas, Deus nos criou, mas Ele quer que nós sejamos filhos dEle. E filho mesmo, vai buscar essa presença, vai atrás, vai se humilhar, vai chorar. Não é? Você pode ver o exemplo do rei Davi, o quanto esse homem buscava a Deus. Não é? O quanto Deus fazia em favor de grandes homens de Deus através da Bíblia. Mas tudo por quê? Eles tinham fé? Tinham fé. Tinham fé. Só que eles também tinham relacionamento com Deus. Então eu quero muito que você valorize a presença de Deus, viu? Eu quero muito que você realmente valorize aquilo que realmente é importante. Eu quero que você não perca tempo na sua vida. Eu quero que você faça o que tem que ser feito para que as coisas possam acontecer, os milagres possam acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E realmente, eu oro e eu creio que muitas coisas vão acontecer nessa igreja, na sua vida mesmo. Eu tenho crido, sinceramente, né? Mas eu quero muito que você possa me ajudar como pastor, que você possa conquistar no mundo espiritual grandes coisas. Amém? Quem está comigo aí? Aleluia. Vamos lá então, texto de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu disse, queridos, que semana passada que, assim como nós temos que dar alguns certos passos para que a nossa fé ela possa ser incubada, né? Também nós precisamos compreender uma verdade no reino de Deus, uma verdade que é central. E você vai precisar entender isso. Talvez você até tenha ouvido falar que muitas outras religiões têm ministrado cura sobre as pessoas e você talvez até ficou confuso, né? Mas eu falei que semana passada que no universo existem três espíritos: o Espírito Santo de Deus, o Espírito do diabo e o Espírito do homem, né? E depois eu usei também aquele teatro que nós fizemos aqui sobre a dimensão, primeira, segunda e terceira dimensão. Então o mundo que nós vivemos, o mundo que você vive, é a terceira dimensão, o mundo natural. Agora o teu espírito, ele pertence a qual dimensão? Terceira ou quarta dimensão? Vamos ver se vocês lembram. Teu espírito,
Terceira ou quarta? Quem acha que é terceira, levanta a mão. Quem acha que é quarta dimensão, levanta a mão. Muito bem. É isso mesmo, querido. Quando o nosso corpo físico, ele faz parte dessa terceira dimensão, daquilo que nós vemos. Mas o nosso espírito, ele faz parte, né, do reino dos céus. Né? Amém? Então o nosso espírito, ele não faz parte dessa dimensão. Sabe por que eu digo isso? Porque o dia que você morrer, o dia que você morrer, você vai ver um monte de espírito andando por aqui? Não. O que vai acontecer com o teu espírito? Ele vai para o lugar que foi destinado para você. Não é? Aquilo que se você está com Jesus no teu coração, se você buscou a Jesus, você vai para o céu, o teu espírito vai para o céu. O teu corpo vai para o céu? Não, mas é o teu espírito, né? Aqueles que não receberam Jesus, o espírito deles foram para onde? Né? Vão para o inferno, né? Então é céu e inferno, né? Então não tem um meio termo para isso, né? Algumas pessoas, algumas religiões acham que sobre a encarnação, acham que você vai poder reencarnar e tudo, mas a Bíblia diz, queridos, que ao homem cabe uma só vez morrer, né? Cabe somente uma vez morrer. Então, nós vamos ou para o céu ou para o inferno, né? No final das contas, é lógico que antes de você... Aí tem os termos escatológicos e tudo, mas eu não vou explicar isso hoje, né? Tem o tempo de espera, tudo. Mas, você sabendo que quem recebeu Jesus vai para o céu e quem não recebeu, não vai para o céu. Agora falando sobre essa quarta dimensão, ou melhor, sobre essa terceira dimensão. Quem é que comanda isso aqui? Quem é que manda na terra? Quem é que comanda a terra? É o diabo que manda na terra? Não é o diabo que manda aqui. Né? O diabo influencia aqui na terra, sim ou não? Sim, e demais da conta, né? Como que o diabo muitas vezes influencia? Através de setas, é uma seta, pastor? O diabo pega uma flecha e um arco, ele mira em alguém? Não, ele sussurra aos nossos ouvidos, né? Ele sugere aos nossos ouvidos para que a gente peque, para que a gente fale. Também existe a carne do homem, existe o carnal do homem que tem atitudes erradas, que peca mesmo, também sem a influência do diabo. Então nem tudo é do diabo, né? Nem tudo foi influência do diabo. Mas o fato é que aqui na terra, quem é que manda aqui na terra é o Espírito Santo, querido, né? Junto com os homens. Então, quem tem poder sobre a terra são os homens, junto com o Espírito Santo, tá? Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação do mundo a gente já vê o Espírito Santo, não é? Preparado para obedecer o comando, né? Eu estava lendo essa semana João capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Falando sobre o próprio Jesus. Jesus é a palavra, Jesus foi aquele que foi a voz de comando para que o Espírito Santo pudesse criar o que nós vemos hoje, toda a criação, né? Os animais, tudo que você pode ver. Então hoje nós vemos isso, mas foi através de um trabalho em conjunto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tudo foi criado. Agora, até que Jesus tivesse vindo, entregue a sua vida em nosso favor, desde a época de Adão, quando Adão pecou, até Jesus ter vindo, entregue a sua vida, queridos, existe um tempo onde o diabo governou essa terra, né? Naquele momento era o diabo o poder estava sobre o diabo. Porém, quando Jesus morre na cruz, quando ele entrega a sua vida em nosso favor, a Bíblia, né, relata que ele vai até as profundezas, e ele pega das mãos do diabo toda a autoridade. E para quem entrega essa autoridade? Para os homens. Então a partir daquele momento, a autoridade foi nos delegada. Mas é em conjunto que isso acontece. Não é você que determina isso, mas é um trabalho em cooperação com o Espírito Santo, tá? Então nós trabalhamos junto com o Espírito Santo. Então é muito legal, queridos, esse trabalho.
Quando nós trabalhamos com o Espírito Santo, isso é muito empolgante, isso é muito desafiador, tá? Então, vamos pular aqui para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só o que Deus disse aqui. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso aqui acontece antes de Adão pecar, né? Então, a princípio, o que Deus queria do homem? Deus deu a autoridade para o homem para dominar sobre todas as coisas. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes e beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Amém. Glória a Deus. Agora, talvez surjam algumas dúvidas, né, sobre a nossa vida. Nós sabemos que Deus, Ele nos delegou essa autoridade sobre a nossa casa, autoridade sobre a nossa vida mesmo. E queridos, é assustador o que eu vou falar para vocês, mas muitas vezes, na grande maioria, nós não temos vivido o melhor de Deus, é só por uma coisa, porque nós não temos buscado isso para a nossa vida. Não é? Porque a autoridade nos foi dada. Não é? Deus nos deu autoridade, né, através de Jesus. E em cooperação com o Espírito Santo nós podemos ver qualquer coisa transformada, qualquer situação. Só que, seja sincero, você tem vitória em todas as áreas da sua vida? Não é? Você anda em vitória? Ou em alguma ali ainda não está legal? Não é? Com certeza, queridos, existem algumas áreas da nossa vida que ainda não está do jeito que a gente tem sonhado, a gente tem esperado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, ninguém é culpado por isso, a não ser nós mesmos, né? A não ser a nossa falta de busca, a nossa falta de quebrantamento, de aplicar a fé que nós já temos. Agora, para que você possa entender um pouco sobre a diferença entre o corpo que você vive e o teu espírito, quem é que já ouviu falar de subconsciente? O seu subconsciente, todo mundo, né? Então o subconsciente do homem é o seu espírito, tá bom? Então o seu subconsciente é o seu espírito. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Olha só o que diz. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Né? Se renova de dia em dia. E Efésios 3,16 fala, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse homem interior é o nosso espírito, tá? Que está dizendo a palavra aqui. Mas vamos lá. Para todos nós ficaram claros, né, que o mundo que nós vivemos é uma dimensão diferente do espiritual. Isso é claro, o natural do espiritual. Dá para entender claramente, né, queridos? E os milagres, eles acontecem no natural? Sim ou não? Sim. Mas da onde que vem o milagre? Do natural ou ele vem do espiritual? Do espiritual. Então, nós temos que buscar os milagres, não é no natural, não é na nossa vontade, mas é no espiritual que nós trazemos a materialização disso para o nosso natural, tá? Agora, como é que nós podemos fazer isso, pastor? Eu sei que eu sou homem, muitas vezes eu não sei a diferença, talvez, do meu natural para o meu espiritual, às vezes me confunde, eu não sei o que é mente, o que é espiritual, o que é espírito, o que não é, o que é vontade própria, o que não é. Às vezes fica uma confusão na minha mente. Como é que eu posso influenciar no meu natural? Como que eu posso ver os milagres de Deus acontecendo na minha vida? Como é que eu posso, né, ter uma família transformada? Como é que eu posso ter um emprego maravilhoso? Como é que eu posso, né, ter uma vida de intimidade com Deus que eu tenho sonhado? Como que eu posso todas essas coisas? E aqui, queridos, que está a grande diferença de grandes homens de Deus para aqueles que
nunca vão conseguir alcançar muitas coisas na sua vida. Não é? E é o nosso segundo ponto aí, que são sonhos e visões. Olha só. Então, sabe como você pode influenciar? No natural, através de sonhos e visões. Mas pastor, é tão fácil assim, é só eu ficar imaginando e tudo. Queridos, se eu te disser que você andar em fé é desse jeito, é assim mesmo, viu gente? Não tem nada complicado não, não é? Não tem nada que Deus não tivesse criado e feito para que a gente pudesse fazer. Se fosse tão difícil, tão miraculoso, não seria para mim, não seria para você. Concorda comigo? Não é? Se Deus criou a fé, que é a meio de comunicação, onde a gente se comunica com Deus, não é? Tinha que ser de uma maneira fácil de aplicar essa fé. Mas precisa trabalhar, a gente precisa pôr isso em prática, precisa pôr para funcionar. E vamos ler então aqui Atos capítulo 2, versículo 15 ao 21, nós vamos ler um pouquinho aqui. Vamos ver então algumas pessoas que influenciam através de sonhos e visões. Atos 2, 15 diz assim: estes homens não estavam bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, essa situação foi logo no Pentecostes, onde eles receberam o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles estavam reunidos e receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e algumas pessoas acharam que eles tinham bebido. Mas olha só a resposta aqui: esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias de Deus, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas voltando ali ao versículo 17 e 18, diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Amém. Por que disso? Por quê? Porque o Espírito Santo precisa derramar sobre nós sonhos e visões. Sabe por quê? Porque é através dos sonhos e das visões, queridos, que a gente sai do natural. É através dos sonhos e das visões que a gente alcança o espiritual. Quando você começa a olhar para a tua família, talvez hoje ela não está do jeito que você sonha. Mas quando você sai do natural e você começa a orar por aquilo, sonhar, você começa a sonhar uma família tão feliz, onde você senta à sua mesa ali e você consegue conversar com a tua esposa, teu esposo, com os teus filhos, vocês sonhando ali, vocês oram juntos, né? Vocês veem os milagres acontecendo, você olha e vê aquela harmonia toda, ou você olha para a tua casa, você vê todo mundo convertido, salvo. Sabe o que Deus está te fazendo? Deus está te tirando do natural e te colocando no espiritual para que você possa começar a sonhar com aquilo. Nós só conseguimos, quando você deseja, quem aqui, antes de converter, já sonhou em ganhar na Mega Sena? Fala sério. Hã? Quem aqui sonhou? Já fala sério, gente, né? Nossa, eu vou comprar um carro, uma casa. Você já não sonhou com isso? Hã? Já, né? Seu sem vergonha. É brincadeira. Mas eu tenho certeza que você sonhou com muito dinheiro. Você já deve ter sonhado muito rico, né? Olha lá, o Reinaldo disse que sim. Onde o dinheiro não falta para nada, quer fazer qualquer coisa, tem. Você já deve ter sonhado, né? Queridos, Deus nos deu imaginação, que é para nos tirar os nossos pés do natural. Não é? Você começar a trazer à existência aquilo que não existe. Amém? Quem está conseguindo me entender aí? Amém? Então eu quero que você já comece a sonhar com o teu futuro. O que é que tem te atormentado hoje? O que é que tem tirado a tua paz nesse dia? Talvez você está aqui, você está triste, você está aqui desanimado, abatido. Deixa eu te falar uma coisa, querido.
Não, o teu abatimento, a tua tristeza, ela tem que ser tão temporária, tão curta. Sabe por quê? Porque quando você se encher das verdades de Deus dentro do teu coração, nada pode, sabe, tirar a tua paz e a tua alegria. Nada pode, sabe por quê? Porque você sabe que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar aquela situação que tem te entristecido, que tem te abatido. Queridos, presta atenção aqui, ou você toma uma decisão hoje de andar em fé, ou vai ser essa tristeza que sopra o resto da vida. E não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus espera, porque Deus é um Deus de milagres. As nossas lutas, as nossas tribulações, a Bíblia diz que elas são momentâneas. Mas a nossa alegria, a alegria que Deus tem sobre a nossa vida é eterna. É eterno, o que Deus tem para você é eterno. Amém? Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, ande em fé. Quem quer que os milagres de Deus aconteçam aí? Amém? Então, se você quer que os milagres aconteçam, anda. Tira o pé do natural e anda no espiritual. Começa a sonhar com isso. E eu tenho montado para mim meu esqueminha de oração, né? A minha forma de orar. Então, como que eu faço para orar? Então, antes de orar, eu tenho tempo de quebrantamento, que eu vou me quebrantar na presença de Deus. Depois eu vou apresentar meus pedidos a Deus, né? Depois eu agradeço a Deus pelos meus pedidos. Mas agora eu vou acrescentar mais uma coisa, né? Eu quero ter um tempo, nesse tempo a sós com Deus, onde eu tiro esse tempo, um tempo onde eu vou sonhar aquilo que Deus tem gerado no meu coração. Por isso é legal, quero te dar uma boa dica aqui. Se você tem sonhado com algo para a sua vida, é um sonho maravilhoso aí, imprime numa folha e põe assim onde você possa ver aquilo possa, sabe, te encher por dentro. E eu quero fazer isso, eu tenho um quarto lá de oração lá na minha casa, eu quero encher minha parede dessas coisas assim, sabe? Talvez, mas pastor, é uma situação que não dá para mim imprimir um desenho, não tem problema, escreve o nome ali, escreve a situação transformada, mas começa a sonhar, vamos trabalhar, gente, amém? Está na hora da gente trabalhar, está na hora da gente parar de ficar esperando o outro, parar de ficar esperando que as situações vão mudar sozinha, agora é hora de trabalhar. Vira para o seu vizinho e fala assim, ó, vamos trabalhar agora, hein? Aleluia. A sua vida está a ponto de tomar outro rumo, pode crer nisso, viu? A sua vida está sendo preparada para uma grande revolução. É uma revolução de uma nova dimensão que Deus está te ensinando a caminhar, a revolução, né, dessa dimensão de fé. Né, você andar em fé. Nessa dimensão, você pode trazer à existência qualquer coisa. Qualquer coisa. O que você quer? O que você mais sonha hoje para a tua vida? Exatamente isso que você está pensando. Você pode trazer existência, viu? Se tiver dentro da palavra de Deus, se for bíblico, e você trabalhar em cooperação com o Espírito Santo, você seguir as direções que Ele for dar para você, que a tua liderança der para você, pode ter certeza que vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus, eu vou ver isso. E olha, nós homens, às vezes a gente está limitado pelo espaço, pelo dinheiro. A gente está limitado porque nós não podemos mudar o que a outra pessoa vai fazer. Mas existe alguém que não está limitado ao espaço, a dinheiro, a recurso. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Né? Ele pode todas as coisas. E se você trabalhar em cooperação com Ele, em conjunto com Ele, você também pode todas as coisas. Que você vai ser um auxiliar do Espírito Santo. Olha só, hein? Um líder em treinamento do Espírito Santo, amém? Então, como pastor eu vou fazer isso? Através dos sonhos e das visões. Talvez você não pode ter muito dinheiro para ajudar alguém, mas através dos sonhos e das visões você pode ou não pode? Você pode. Começa a sonhar com isso. Começa a sonhar você ajudando as pessoas. Começa a sonhar, ver aquela situação transformada. Começa a sonhar com isso. E vai acontecer. Quem já teve uma experiência como essa, que buscou tanto em Deus, que sonhava isso, e o milagre aconteceu? Só para mim saber, levanta a mão. Olha só, tem bastante gente. Que legal, muito legal isso. A Bíblia diz, queridos, em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que aonde não há visão, o povo perece. Eu acho que está aí Samuel, Provérbios 29, 18. Veja se está aí. Acho que não.
Não está? Eu acho que eu não coloquei, perdão. Então anote aí esse versículo, Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. Sem visão, sem você sonhar, você morre por dentro. Deus quer que você continue vivendo. Viu? Não desanima. Ah lá, tá assim, olha lá, olha só. Não, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece a lei nessa versão. Tem outra versão diz, onde não há visão, o povo perece. Então o homem precisa ter visões. O homem precisa ser criativo. Sabia que através dos sonhos e das visões, você se torna uma pessoa criativa, né? Você cria coisas. E você vai alcançar grandes conquistas, famílias restauradas, grandes igrejas que nós vamos ter, conversões de toda a sua família, através dos sonhos e das visões. Pastor, será que isso funciona mesmo? Eu posso lhe garantir que sim, queridos. Como eu disse, você usa a tua fé, você usa os teus sonhos, as tuas visões para algumas coisas. Nós temos que usar para muitas coisas. Mas eu usei muito para a igreja. Para chegar onde nós chegamos aqui, como eu sonhei isso, como eu coloquei isso em prática. Deus sabe o quanto eu trabalhei para que isso, não só eu, né, mas para trabalhar para que isso fosse gerado no coração de todos os irmãos. E eu tenho certeza, queridos, que hoje, se eu falar que um dia nós vamos comprar aqui, ninguém duvida, né? Todo mundo sabe disso, né? Nós vamos comprar ali na frente. Mas antes de comprar ali, queridos, eu já vou comprar aqui do lado, tá? Então, eu já vou dar alguns passos. Então, você vai sonhar junto comigo. Nós vamos comprar ali, depois nós vamos comprar esse prédio, depois a gente compra o da frente. Tá bom? Então, ali do lado, já, sinceramente, queridos, ali eu já estou sonhando. Uma igreja para 1000 pessoas, com galeria. E aqui vai ficar só o Pasquides. Aqui vai ser só o Pasquides aqui, né? Depois nós vamos fazer mais salas aqui para o Pasquides, né? Para a EMP aqui. Depois quando a gente mudar para lá, que só vai ficar uma escola. Um dia nós vamos ter uma escola de ensino fundamental para as crianças. E eu já tenho sonhado muito com isso, né? E não é de hoje que eu sonho, querido. Eu sabia que Deus ia nos trazer para uma grande avenida. E queridos, isso é só o começo, porque agora eu já estou sonhando até o final desse ano aqui a gente começar um segundo culto. Né? Até o final desse ano. Então depois que tiver essa fachada maravilhosa, que eu já estou sonhando também, tudo pronto aqui, aí você vai ver que nós vamos começar um segundo, no começo do ano que vem, março, abril, nós vamos começar um terceiro culto, em nome de Jesus, né? E o ano que vem também, nós vamos abrir uma igreja no Cervezão, né? Quem está comigo aí? Amém, queridos? Então nós vamos sonhar junto, todos esses sonhos, e cada um vai acontecer. Mas eu não sonho só isso não. Sabe o que é que eu tenho sonhado também? Eu tenho sonhado com a sua família, sabia disso? Eu tenho sonhado com a sua família. Eu sonho que ela vai estar toda aqui com você, servindo a Jesus junto com você. Eu tenho sonhado, sabe com quem? Não sei se você sonha, mas eu tenho sonhado com os seus vizinhos, querido. Eu sei que você vai ganhar os seus vizinhos para Jesus. Você que lidera a célula, eu tenho sonhado com a tua célula. Eu vejo a tua célula cheia, muitas pessoas, ganhando vida, multiplicando. Eu tenho sonhado com isso. E sabe de uma coisa, querido? Isso vai acontecer aqui. E você vai ver cada uma dessas coisas. O Joelson, minha mãe, quem está desde o começo da igreja, quem está? O Joelito, né? Também. Logo que nós começamos numa garagem, queridos. E eu sempre disse que Deus tinha coisas grandes para a nossa vida, né? E hoje nós estamos começando a viver isso. Isso é só o começo ainda do que Deus vai fazer, né? Então se prepare, porque Deus, Ele quer te usar muito mesmo. E outra coisa que nós vamos ter aqui nessa igreja, centenas de pastores também aqui, gente, verdade. Porque nós não vamos dar conta, um só não dá não, nós vamos precisar de centenas de pastores aqui. Então se prepara porque Deus vai querer usar a tua vida, viu? Se você tiver um chamado, Deus, Ele quer usar você. Então, o ano que vem mesmo, nós já vamos ter uma igreja lá no Cervezão. Já falei com o pastor Eliel, ele já me liberou, né? Então, nós vamos, em nome de Jesus, até o final do ano que vem, abrir mais uma igreja da paz aqui em Rio Claro. Em nome de Jesus, né? Quem é que vai trabalhar? É você. Vira para o seu vizinho e fala assim, é você que vai trabalhar, viu? Agora, para tudo isso acontecer, queridos, o nosso coração, ele tem que arder por algumas coisas, ele tem que queimar.
Sabe, nós temos que sonhar, nós temos que ter sonhos e visões, mas também nós temos que sonhar com vidas, queridos. Sabe, em nome de Jesus, não se acomode. Sabe, eu não sei se você tem se sentido incomodado ou acomodado, mas em nome de Jesus, vamos nos desafiar. Semana que vem, ganhar pessoas para Jesus. Vamos trazer pessoas para o culto. Amém, gente? Não é? Porque não adianta a gente ficar aqui e está tão gostoso esse negócio, né? Esse clima, está tudo maravilhoso aqui. Mas quantas pessoas ali na rua estão indo para o inferno? Isso não pode não nos incomodar, isso tem que nos incomodar. Tem que incomodar você, tem que me incomodar. Algumas coisas são prioridade. O que é prioridade? São vidas, as vidas são prioridades. Cuidar dessas vidas são prioridade. Amém? Você cuidar da sua família é uma prioridade. Vamos ver, queridos, as nossas vidas, famílias sendo restauradas, em nome de Jesus, vamos ver vidas se convertendo aqui, Deus usando a tua vida, amém? Quem quer ser grandemente usado essa semana ainda, para trazer alguém semana que vem? Eu tenho certeza que Deus vai colocar pessoas no teu caminho, você vai ver, pessoas que não são cristãs, não são convertidas, Deus vai colocar no teu caminho, para a semana que vem, você vai trazer essa pessoa junto com você, em nome de Jesus. Você vai ver como isso vai te alegrar o teu coração, vai até te motivar mais. Quando você vê alguém entregando a vida para Jesus aqui, você fala, olha, foi o meu trabalho, foi eu ter investido um pouquinho na vida dela, nem investi tanto, Deus, mas o Senhor me usou e hoje ela está entregando a vida para o Senhor. Aquilo que eu sonhei uma semana atrás com o pastor, hoje está acontecendo. Amém? Isso vai acontecer. Agora, eu quero citar alguns exemplos aqui para você, de pessoas na Bíblia, queridos, que sonharam, tiveram sonhos e visões e aconteceu. Gente, isso está assim, realmente mexendo comigo. Eu quero, no meu tempo a sós com Deus, começar a ter pelo menos ali 20 minutos, meia hora, só para sonhar. Só para sonhar com o futuro, né? Só para construir esse futuro. Olha só algumas pessoas que sonharam, tiveram algumas visões, alguns sonhos. E vamos ver o resultado que elas tiveram de vida. Você lembra do Adão e da Eva? Você lembra quando o diabo levou a Eva, né, através da serpente ali, e mostrou aquele fruto, e o que o diabo disse? O que a serpente disse para a Eva ali? Ah, não tem problema não, é inofensivo, não tem problema não. O que aconteceu com a Eva quando ela viu aquele fruto ali? Né? Ela começou a olhar para aquele fruto, Deus disse que não era para comer, mas o diabo colocou na mente dela ali que não tinha problema. Então o que ela viu? Ela viu um futuro, eu poderia comer e não ia dar problema nenhum. E o que aconteceu? O que isso aconteceu? Ela pecou, né? Ela deixou essa imagem crescer no coração dela, ao ponto dela pecar e dela junto com Adão, eles não viverem mais no paraíso, né? Através de uma imagem, de algo que ela sonhou ali para o futuro. Quem se lembra da mulher de Ló, quando ela virou estátua de sal? Quando ela olhou para trás, o que passou na mente dela? Quando ela olhou para trás, poxa, vou perder tudo aquilo que ficou, né, na minha casa, tudo aquilo que eu conquistei. Quando ela olhou para trás, quando isso veio à mente dela, ao coração dela, ela foi castigada, e ela perdeu a sua própria vida. Mas também, coisas boas acontecem, né? As promessas de terras a Abraão. Deus disse para Abraão assim, olha Abraão, onde você conseguir olhar, onde você conseguir os teus olhos enxergarem, tudo que você olhar, eu vou te dar como herança. E tudo que Abraão realmente conseguiu olhar, onde os olhos dele alcançaram, Deus deu para ele por herança. Todas aquelas terras foram dele. Deus deu outra promessa para Abraão. Uma promessa de que através dele, uma grande nação surgiria. O que Deus fez com ele? Quem que se lembra aqui? Deus falou assim para ele, Abraão, olha para o céu. Tenta contar as estrelas. Deus começou a gerar algo no coração de Abraão, queridos. E é assim que vai acontecer comigo, com você. Deus está nos levando a sonhar. Mas a minha pergunta para você é o quanto você realmente deseja isso para a tua vida. Quanto você tem investido o teu tempo para buscar, para sonhar, para orar por aquela causa. Quanto você tem feito isso?
Deus deu para mim, para você, para os homens, o poder de conquistar através dessa quarta dimensão. Né? A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Deus já nos abençoou, Deus já te abençoou. Gênesis capítulo 30, vamos ler aqui. Gênesis 30. Esse texto eu li, mas ele é tão precioso, eu quero ler novamente. Versículo 32. Muitos se lembram dessa história, né? A história do Jacó e do seu sogro Labão. Vamos ler aqui. Versículo 32. Hoje vou passar por todo o rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. O que aconteceu aqui para você que talvez nunca ouviu essa história? O Jacó, ele trabalhou para o sogro dele por causa da Raquel ou da Lia? Da Raquel, né? Da Raquel primeiro, né? Mas ele trabalhou, foram 7 anos, e em 7 anos o sogro dele foi lá, enganou ele, deu a irmã da Raquel a Lia, né? E fez ele trabalhar mais 7 anos. Só que acontecia, o Jacó era tão abençoado que ele tomava conta dos rebanhos do seu sogro, né? E tudo quanto ele colocava a mão prosperava e ia para frente. E o Jacó, ele estava cansado de trabalhar para o sogro, né, gente? Trabalhou, foi engadado, trabalhou muitos anos ali para o sogro. E aquele senhor lá, o Labão, estava só querendo se aproveitar mesmo do Jacó, né? E qual foi a proposta do Jacó? Vamos fazer o seguinte, eu tomo conta de todo o teu rebanho. Você separa hoje do teu rebanho todos os animais que são manchados, listrado, preto, separa. Eu só vou tomar conta dos animais puros, dos branquinhos, né? Dos de uma cor só. O que o Labão fez? O Labão aceitou a proposta do Jacó, pegou todos os animais do rebanho dele que tinham manchas, que eram listrados, pintados, salpicados, deu para os filhos dele e falou para os filhos dele, vão, caminha 3 dias de viagem. Chegar lá, vocês estabelecem acampamento e lá vocês vão tomar conta do meu rebanho lá. E qual foi o rebanho que ficou com o Jacó? Foi o rebanho puro, o que não tinha mancha, não tinha nada. Então todos os que nascessem ali com mancha, com listra, esse seria então o salário do Jacó. Então foi assim, esse foi o combinado. Mas pensa comigo, se está todos os animais branquinhos, branco com branco vai nascer que cor? Branco. Preto com preto vai nascer que cor? Mas não foi isso que aconteceu, gente. Aconteceu exatamente o contrário, né? Verso 35. Naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham manchas, listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos, os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. Se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem, e Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira, de plátano, descascou-os, fazendo parecer listas brancas. Bom, continuando a história aqui, o que ele fez? Os animais, eles cruzavam sempre na frente do bebedouro, onde eles iam beber água. Então na época do cio, eles acasalavam, acasalavam bem na frente dos bebedouros. Então o Jacó foi lá, pegou uns galhos e fez uns cortes nesse galho e deixou lá. E aí você pensa, né? Toda vez que os carneirinhos, os cabritos, as ovelhas, eles iam beber água, eles iam acasalar, eles ficavam vendo aquele monte de vara ali pendurada, e eles pensavam, por que não ter um filhotinho malhado, salpicado, não é? Por que não? Não é? Você acha que era isso que acontecia? Não era isso não. O que acontecia era que o próprio Jacó, não é? Quando
ele via aquilo na frente dele. Olha como é importante aquilo que eu falei, você imprimir, escrever à mão e colocar na sua casa ali aquilo que você tem sonhado. Quando ele via os animais acasalando, qual que era o sonho? O que ele via? O que ele via no seu sonho, nas suas visões? Quando os animais nascessem, ele já via aqueles animais, ele sabia, não vai nascer nenhum branco, nenhum preto, vai nascer tudo malhado, salpicado, listrado. Vai nascer, porque eu estou vendo já eles nascendo assim. Isso começou a acontecer. Deus gerou, ele, através dos olhos dele, algo aconteceu no natural. Jacó ele precisava ver para que ele pudesse encher de fé. Às vezes Deus vai te dar estratégias tão simples, queridos, tão bobas, que você, na tua concepção é tão boba, mas que vai fazer toda a diferença na tua vida. Toda a diferença na tua vida. Talvez você fale, né? Ah, pastor, isso aí é uma superstição. Mas fé não é superstição não, gente. Não é? Não é superstição porque foi algo que o Jacó deixou gerar no coração dele. Jacó, o que ele fez? Ele entrou na linguagem do Espírito Santo. Ele saiu do natural. E o meu chamado para você nessa noite é para que você saia do natural. Entra no espiritual, anda no espiritual. Você, querido, não é só corpo físico. Você também tem um espírito dentro de você. No final das contas, um dia você vai morar no céu. Teu espírito vai morar no céu. Mas aqui na terra, usa o teu espírito para trazer à vida muitas coisas que não existem. Sabe, às vezes você não vê solução para a tua vida, né? Ou para uma situação. E eu quero contar um exemplo aqui de uma pessoa que não via solução também. É um caso real. É o caso de uma senhora. Ela era uma ovelha de uma igreja na Coreia do Sul. Uma senhora de os seus 60 anos, 60 e poucos anos. Olha só como a oração de uma senhora é tão importante, né? Essa senhora, ela ia numa igreja muito conhecida lá, muito grande, ia e continua indo. Ela tinha uma filha, ela tinha o seu esposo, a filha dela, ela era prostituta, queridos. E era um motivo de grande tristeza para a mãe saber que a filha era prostituta, porque todo mundo sabia. Todos os amigos do pai, do esposo dela, tinham saído com a filha dela. Quando chegava alguém na sua casa, um homem na sua casa, aquela senhora ela ficava desesperada, porque ela sabia que a filha ia dar em cima daquele cara, ia acabar saindo com ele, ia acabar, fazendo o que não devia com essa pessoa. E o que acontecia? Onde ela andava, ela se sentia envergonhada, porque a filha fazia o que fazia. E ela orava tantas vezes, ela orava para Deus. Ela orava, e uma vez ela foi reclamar para o pastor. Pastor, a minha filha, ela só me traz vergonha, minha filha é uma prostituta. Esse é um caso real, queridos. A minha filha não tem jeito, a minha filha, ela sai com todo mundo, já saiu com todos os vizinhos, já saiu, com todo mundo, com os amigos do meu esposo. E ela é uma vergonha para mim. Eu não consigo nem orar pela minha filha, eu sinto raiva dela. Eu mando ela embora muitas vezes, mas eu acabo querendo que ela não vá. E daí o pastor falou assim para ela, né? Ele falou: minha senhora, Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, na vida da tua filha. Mas você tem que mudar a maneira como você vê a tua filha. Como você vê a tua filha? Hoje, eu vejo como uma prostituta. E ele disse assim: você vai ter que mudar a maneira como você vê ela. Imagina que Jesus, ele morreu por ela. Ele entregou a vida dela naquela cruz. Eu quero que você imagine Jesus pendurado naquele madeiro. Você consegue imaginar isso? Ela, consigo. Agora você consegue ver Jesus com muita dor ali em cima daquela madeira, daquele madeiro, o sangue correndo sobre a sua pele, sobre o seu corpo, o sangue pingando no chão. Aquele momento de dor, você consegue ver isso? Eu consigo. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar a tua filha
E você vai jogar por trás dessa cruz. Você consegue fazer isso na sua mente? Eu consigo. E agora eu pergunto para você, minha senhora, quando você olha para sua filha, o que é que você vê? Eu vejo a cruz. Quando você olha para sua filha, o que é que você está vendo? Eu vejo a cruz. Eu vejo Jesus. Pois é, de hoje em diante, quando você olhar para sua filha, quando você falar da sua filha, você não vai mais falar dela como uma prostituta. Você vai falar dela como Jesus fez por ela. Jesus morreu por ela. Jesus já venceu por ela. Ela não é mais uma prostituta, ela é uma grande mulher de Deus. Você vai começar a mudar a tua oração. E ela começou a fazer isso. Ela começou a orar. Começou a orar. Fala: Deus, eu não vejo mais a minha filha como uma prostituta. Eu não vejo, mas eu vejo ela como uma mulher de Deus. Ela vai casar com um homem de Deus. Ela vai casar com um pastor. Ela vai ser uma grande mulher de Deus. Ela vai ser motivo de grande alegria para a nossa família. E ela começou a orar dia após dia sobre isso. E a filha dela, ela continuou ainda durante um tempo com essa vida. Só que o que aconteceu, queridos? Um dia a filha dela chegou em casa, decidida. Ela falou, ela pensando consigo mesma: hoje eu vou chegar em casa, e se a minha mãe me colocar para fora, eu nunca mais vou voltar para essa casa. Nunca mais eu vou voltar aqui. Quando ela chegou em casa, quando ela chegou e a mãe dela já correu na direção dela. A mãe dela abraçou ela e falou: minha filha, você não vai sair dessa casa, eu não quero você sair daqui. Naquele mesmo instante, ela tomou uma decisão no seu coração, em mudar a vida dela. E daquele dia em diante, queridos, o Espírito Santo tomou a vida dela. Ela entregou a vida para Jesus. A vida dela foi totalmente transformada. A vida dela foi impactada. E hoje, ela está casada. Ela está casada com um pastor mesmo daquela igreja, né? E hoje ela já não é mais uma prostituta. E o Espírito Santo mudou a vida dela. Sabe por quê? Por causa da mãe dela. Queridos, ninguém desatento agora, por favor, todos olhando aqui agora. Quero que vocês percam atenção, por favor. Então, queridos, naquele momento o Espírito Santo fez um trabalho no coração daquela mãe. Quando ela olhou para a filha dela, ela não viu mais uma prostituta. E queridos, isso tem muito a dizer para mim e para você nessa noite. Muito a dizer para mim e para você nessa noite. Eu sei que você tem problema, você tem lutas. Mas como você tem olhado para essa dificuldade, para essa luta que você tem passado? O que tem saído da sua boca? O que é que tem envolvido os teus pensamentos? O que é que tem feito? O que é que você tem feito? Eu quero convidar você a ficar em pé agora.